Abra sua Bíblia comigo. João. Se o iPad ficar, ficou. João, capítulo 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem está olhando para o telão, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi caro para isso mesmo, para a gente olhar. Aleluia. Vamos lá. A Bíblia fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Repete comigo, com medo. Fala mais forte, com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Eu vou ler mais uma vez, apenas esse versículo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, as portas estavam trancadas na casa onde os discípulos estavam, porque eles estavam com medo dos judeus. E veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Você pode dizer amém? Olhe para esse irmão que está do seu lado, comece a pregar junto comigo nessa manhã e fala com ele: parecia ser o fim, mas não era. Olha para quem está do seu lado, do outro lado, e você vai falar assim com ele: parecia ser o fim, mas fica tranquilo, prega. É só o começo de uma nova história para a tua vida. Aleluia. Eu sei que falar da Bíblia sempre vai ser um ambiente de extrema paixão da minha parte. E todas as vezes que eu falo a respeito de Jesus, o meu coração se enche, mas hoje eu queria compartilhar algo que vai com certeza acender o teu coração. Hoje eu queria muito ser um grande pregador, mas eu preciso ser pastor nessa manhã. Então eu deixei o orgulho do pregador em casa para vir te pastorear através de uma palavra. E nessa manhã, essa palavra ela vai ser essencial para a vida de algumas pessoas que estão aqui, talvez para alguém que esteja assistindo essa pregação. Mas uma coisa é certa: Deus hoje vai mudar histórias e quadros na vida de algumas pessoas. Existem realidades que foram decretadas como fim, como não tem mais jeito, como não há mais solução. Mas eu vim aqui pela palavra de Deus para te dizer que enquanto Jesus não disser que acabou, não se dê por vencido. Porque sempre nós vamos estar em ambientes onde tudo parece nos apontar para o fim. O texto que lemos foi um texto em que os discípulos estavam, após a morte de Jesus, trancados em uma casa. O motivo deles estarem trancados em uma casa é porque eles estavam com medo de acontecer com eles o que aconteceu com Jesus. Talvez todos nós tenhamos um pouco de clareza do que esses discípulos viveram, porque há uns anos atrás nós também, todos aqui, estávamos trancados dentro de casa, com medo do que estava acontecendo do lado de fora. Quantas pessoas perdemos, quantos amigos perdemos, quantos parentes, pessoas que amávamos, pessoas que estavam próximas, nós perdemos, simplesmente porque abriram a porta de suas casas, foram para o meio da rua, pegaram o bendito do Covid, e às vezes nem foi quem pegou que morreu, essa pessoa voltou para dentro de casa, e nem quem saiu acabou pegando e morrendo. O terror do lado de fora fez com que a população mundial se aprisionasse nas suas casas, porque enquanto o medo governa, os homens se escondem. E é sempre assim. Aonde o medo governa, os homens se escondem. E nós sabemos que esses discípulos, eles estavam com medo, e o medo deles era um medo coerente. Esses homens viram a sua maior referência. Esses homens viram aquele homem que olhou para cada um deles e disse: abra mão de toda a sua vida, abra mão dos seus barcos de pesca, abra mão do seu trabalho, abra mão de tudo que você construiu até aqui. Venham e me sigam, porque eu farei de vocês pescadores de homens.
Esses homens abriram mão da vida para seguir alguém que carregava um propósito, para seguir alguém que tinha uma palavra de destino. Esse alguém todos nós sabemos que é Jesus. E todos eles abriram mão de tudo, eles não abriram mão de alguma coisa. Eles abriram mão de tudo, porque para servir Jesus não dá para abrir mão de alguma coisa. Ou você abre mão de tudo, ou você nunca vai saber de fato o que significa seguir a Jesus. E um momento crucial em que esses homens caminham, os milagres vão trazendo sobre eles uma euforia. As respostas de Jesus aos fariseus vai trazendo sobre eles uma euforia. A euforia de que estou com o homem certo. A euforia de que eu abri mão de tudo isso para viver algo extraordinário. Quando os mortos ressuscitavam, seus corações queimavam. Quando os surdos ouviam, seus corações se acendiam. E naturalmente nós podíamos ver o clamor no coração dos discípulos. Enquanto milagres aconteciam, o coração deles estavam aquecidos. Enquanto Jesus se movimentava, enquanto o céu se manifestava, enquanto coisas poderosas e miraculosas aconteciam, todos ficavam admirados com a grandeza de Jesus. Até o momento em que, a partir de 2 anos de ministério, os discursos dos milagres começaram a dar lugar a discursos de ensino. Os discursos de grandes milagres e de grandes coisas acontecendo começaram a dar lugar a parábolas, a conversas, a explicações, a analogias que apontavam para um futuro que não poderia ser tão escancarado, mas que aos seus discípulos estavam sendo ditos. Palavras como: fiquem tranquilos, porque muito em breve eu morrerei, mas eu não ficarei morto, eu ressuscitarei. Os discípulos começaram a ter informações, os discípulos começaram a receber palavras, e as palavras que Jesus dava eram palavras que apontavam para um caminho de vitória, eram palavras que apontavam para um caminho de glória, eram palavras que apontavam para um destino extraordinário. Quem está aqui comigo diz amém. E esses homens começaram a tentar entender as falas de Jesus. Jesus falava de um reino, eles entendiam um trono natural, enquanto Jesus falava de coisas espirituais. Jesus falava de que algo seria continuado através daqueles discípulos, mas eles não queriam que Jesus se fosse, porque eles estavam perdendo a sua maior referência. Então Jesus começou a falar sobre talentos, Jesus começou a falar: a quem muito é dado, também muito vai ser cobrado. Jesus começou a dizer: virá sobre vocês o Espírito, e o mesmo Espírito que está sobre mim, também apoderar-se-á de vocês, e vocês viverão coisas sobrenaturais como eu também vivi. Então Jesus começou a transicionar. Até aqui eu ensinei na teoria, ensinei na prática. Agora eu quero ver vocês fazendo com a minha supervisão, porque muito em breve eu enviarei vocês. Jesus estava preparando homens para caminhos de conquistas. Jesus estava preparando homens para caminhos de vitória. Mas muito mais do que isso, Jesus estava preparando homens para uma vida de milagres. E nessa caminhada de milagres, Jesus precisava ensiná-los o que para Jesus é de fato viver uma vida de vitória. O que para Jesus é de fato viver uma vida de milagre. Porque a definição de vitória de Jesus era muito diferente da definição de vitória dos discípulos. Os discípulos não tinham a capacidade de entender quão complexo significava dizer: Jesus vai vencer, ou eu sou mais do que vencedor. A questão é que todos eles estavam na expectativa de coisas grandes. De uma hora para outra, o tempo passa, um amigo com um beijo o trai, e ele é levado para a cruz. No caminho da cruz começa o desespero de quem caminhou ao lado. No caminho da cruz começa o desespero de quem viveu ao lado de Jesus. Se o irmão do teclado estiver por perto e já puder vir aqui para ficar comigo, me ajuda hoje, por favor. A caminhada agora de Jesus até a cruz não era só uma caminhada de dor e sofrimento da sua parte, mas também era uma caminhada de dor e sofrimento da parte dos discípulos. Agora, os discípulos começaram a ter medo do que poderia acontecer com eles. Porque se com Jesus, que foi capaz de ressuscitar mortos, com Jesus que num discurso disse que se ele pedisse ao Pai, o Pai enviaria anjos e anjos para poder socorrê-lo. E eles estão vendo um Jesus crucificado, um Jesus morto.
um Jesus humilhado, um Jesus cuspido e um Jesus se entregando à morte. Naturalmente, a decepção dominou todos eles pelo medo. Repete comigo: decepção e medo caminham juntos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você está entendendo? Porque todo medo vai te levar para um caminho de decepção. Aqueles discípulos, eles viram tudo que eles abriram mão para seguir, tendo um fim. Aqueles discípulos viram todo o empenho de uma vida, agora com uma informação: acabou. Não tem mais o que fazer. Não há mais solução. Chegou o fim dessa história. Foi esse medo que fez Pedro negar a Jesus 3 vezes. Foi esse medo que fez os discípulos se trancarem numa casa, ficarem num ambiente presos e trancados, porque estavam com medo de fazerem com eles o que fizeram com Jesus. E é justamente nesse ambiente de medo que as coisas começam a tomar um novo rumo. Porque o medo fez primeiro com que esses homens se esquecessem do que Jesus falou. As palavras de Jesus, os ensinos de Jesus. Jesus, ele pregava para multidões, mas nos momentos de explicações claras, Jesus falava com os discípulos. E o medo fez se apagar da memória de cada um deles as palavras de Jesus, as promessas que Jesus fez, as garantias que Jesus deu. O medo teve o poder de arrancar da mente de cada um daqueles discípulos palavras que estavam determinando o destino, o futuro de cada um deles. Palavras que estavam determinando o chamado e o ministério de cada um deles. O medo se tornou um ambiente onde tudo aquilo que aqueles homens carregavam de palavra, eu não sei se você está me entendendo, mas toda a palavra que aqueles discípulos receberam, todo o ensino, todo momento de sentar ao lado onde Jesus quis explicar sobre o reino, onde Jesus quis dizer que iria, mas voltaria, tudo aquilo deu lugar ao medo. Quando eles olharam ao redor e viram dor, e viram sofrimento, e viram perseguição. Porque uma coisa é ter uma palavra, outra coisa é viver a palavra que recebeu. Uma coisa é você dizer: eu tenho uma promessa. Outra coisa é caminhar na direção da promessa que você tem. Porque entre ter uma palavra e viver na direção da palavra, há uma grande diferença. Porque se você tiver uma palavra e continuar no lugar que você está, nada vai acontecer. Você não vai ser exposto a nada, você não vai ser treinado em nenhuma área, você não vai ser enfrentado em nenhuma realidade e circunstância da sua vida. Mas quando você recebe uma palavra e decide viver a palavra que você recebeu, então a tua caminhada vai ser cheia de desafios, vai ser cheio de momentos difíceis, vai ser cheio de dores, vai ser cheio de sofrimento, vai ser cheio de momentos em que você vai olhar para Deus e dizer: Deus, por que que o Senhor me deu essa palavra? Olha o caos, olha o que está acontecendo, está dando tudo errado na minha vida, só porque eu disse que viveria uma palavra. E aí eu imagino o céu bradando, Deus com um sorriso de canto de boca, olhando para você e dizendo: só vive promessa quem está preparado para ela. Os momentos difíceis, os momentos de dores, os momentos de sofrimento, os momentos de questionamento, os momentos em que você não tem o controle, são momentos em que eu estou te preparando para uma grande história que está vindo sobre a sua vida. Quem tem um destino sobrenatural em Deus essa manhã, diga glória a Deus. Tudo faz parte de quem decide viver uma palavra. E está aqui a diferença dos grandes homens que Deus chama de heróis da fé. De homens que tiveram palavras e não viveram. Porque quem se move pela fé não se importa com os desafios. Não se importam com as dores. Nem com os questionamentos e sofrimentos. Apenas se lançam porque tem uma palavra. Aleluia. Meu Deus, o horário. Então nós precisamos saber, cuidado. Cuidado que se você começar a caminhar com medo, o medo vai te fazer se decepcionar. Ele vai arrancar as palavras que você tem,
as promessas que Deus te fez. E você vai começar a perceber que as coisas não são exatamente como você imaginou que seria, mas de fato nunca vai ser como imaginávamos. Porque quando Deus nos entrega uma palavra, eu preciso colocar o medo para fora, porque a Bíblia fala que no amor não há medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É por isso que os discípulos se esqueceram de palavras como João capítulo 12, se eu não me engano, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Jesus não poderia dizer de uma forma clara o que ia acontecer. Você vai entender em 1 minuto. Mas Jesus deu indícios. Porque ele não estava falando de agricultura, porque Jesus não era um agricultor. Jesus ele não trabalhava no campo plantando sementes. Mas Jesus ora falava em parábolas, para que falando não entendam e para que vendo não vejam. Jesus ensinava coisas do reino com o intuito de alguns entenderem e outros não. Mas Jesus aqui estava falando sobre ele. O grão de trigo sou eu. Se eu não morrer, eu não vou produzir outros como eu sou. A essência do que eu preciso viver diz respeito à minha morte. A vitória que me foi garantida pelo céu diz respeito à minha morte. Então eu sei que a minha morte não é o fim. Quem está aqui comigo diz amém. O que eu estou querendo dizer para vocês, imagino Jesus dizendo, a minha morte não será o fim. Apesar dos discípulos terem achado que sim. Mesmo eles tendo ouvido isso, os discípulos acharam que a morte era o fim. Porque Jesus disse, eu preciso morrer para que outros como eu surjam. Se eu não morrer, nada acontece. Então a minha morte não será o fim. A questão é que quando o medo entra, os questionamentos nos dominam, as nossas emoções entram no controle do jogo. Então nós vamos olhar tudo na ótica que nós queremos olhar. E aquilo que para Deus é um processo, para nós vai ser a determinação do fim. Aquilo que para Deus é calma, é só uma fase, para nós vai ser o quê? Acabou, não tem mais jeito. Porque chegamos ao fim, não há mais solução, não há mais o que fazer, mas esse não é o Deus que nós servimos, porque quando Deus decide entrar em uma história, Ele vai escrever essa história em todos os capítulos, e não adianta pedir para Deus pular os momentos difíceis, não adianta pedir para Deus pular os momentos de dores, não adianta pedir para Deus tirar da tua história os momentos de desespero, porque Ele não vai tirar, porque no teu desespero, na tua dor, nesse momento de dificuldade, vai ser o momento que Deus vai trabalhar em você realidades extraordinárias, para que independente do que aconteça ao teu redor, você continue de pé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você tem que continuar de pé. Não, você vai falar com um pouquinho mais de ânimo, fala com ele assim, você tem que ficar de pé. Porque Deus sabe, mas pastor, o diabo está se levantando contra mim. O inferno está vindo numa fúria. Pastor, para onde eu olho é luta, é guerra, é prova. Esse teu discurso aí, meu filho, deixa eu te contar um segredo. Quando Deus está no projeto, quando Deus está no negócio, não adianta negociar. Não adianta quebrar padrões e princípios para ter um resultado que não é Deus que está te entregando. Porque nem tudo que tem resultado é sinal de que Deus está abençoando.
Nem tudo que está dando certo é sinal de que Deus está no negócio. Preste atenção, você só vai ter a garantia de Deus estar em algum lugar com o passar do tempo, porque dias de glória não revelam presença. Presença é revelada em dias de deserto. Então não menospreze o dia da tua dor, achando que Deus só esteve contigo quando tudo estava bem. Ninguém pode dar um glória a Deus, não? Não, eu não sou o profeta do caos, eu só estou te ensinando Bíblia. Mas vai terminar bem, aleluia, vai por mim. O que eu estou querendo te dizer é, quando Deus está no negócio, Deus usa até o diabo a favor dele. Não tem aquelas pessoas que são usadas pelo diabo, Deus usa elas para poder te colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o propósito de Deus. Porque se ninguém se levantasse contra você, você ia ficar acomodado aonde você está. Se nada se levantasse para mexer com o teu brio, você ficaria acomodado no lugar onde você está, achando que está tudo bem, achando que acabou, achando que não tem mais jeito, meu chamado não tem mais, meu ministério não vivo mais, eu estou muito frustrado para viver chamado, eu estou muito frustrado para viver ministério, eu estou muito frustrado para lidar com o pastor de novo, eu estou muito frustrado para lidar com a igreja novamente. Não, eu vou viver a minha vida, eu controlo a minha vida, a partir daqui sou eu quem mando, sou eu que determino. Por quê? Porque não adianta você ficar dizendo, tá bom, o Deus, não, irmão, presta atenção, às vezes Deus permite que o inimigo se levante com fúria sobre você, às vezes Ele permite que o inimigo até mexa em algumas coisas que você possui. Para quê? Para te tirar da tua zona de conforto, e às vezes para te empurrar para o lugar do teu propósito. Pastor, isso é muito forte, mas isso está na Bíblia? Eu jamais subirei nesse púlpito para te falar uma coisa que não está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer assim, entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século. Quem que é o Deus desse século? Satanás é o Deus desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que mistério? O mistério que foi oculto, o mistério guardado, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha aqui para mim e fala assim comigo, Deus guardou um segredo durante toda a eternidade. Só que não é para a glória dele, é para a minha glória. Fala assim, para a minha glória. Se você fizer o IEB, eu te ensino isso em escatologia com mais detalhes. Mas uma coisa é certa. O que Deus está dizendo o apóstolo Paulo está dizendo, Deus sabia de algo, não contou para ninguém, guardou um mistério desde a eternidade para o teu bem. Repete comigo, para o meu bem. Sabe por que para o teu bem? Porque tem coisas que Deus não pode te contar. Tem coisas que Deus não pode falar com você. Tem coisas que Deus não pode rasgar os céus e te dizer. Tem coisas que precisam ficar em oculto, com Deus, guardado em Deus. Por quê? Porque todo mundo diz que o diabo, ele sabe de tudo. O diabo conhece toda a palavra e usa da palavra para poder afrontar quem vive por ela, verdade. Só que teve algo que Deus não colocou na palavra e que Deus nunca contou para ninguém. Eu vou falar de novo. Dizem que o diabo sabe da Bíblia, e sabe. Ele vai entender algumas coisas, só que o que nunca esteve na Bíblia, ele não vai saber. Porque ele não é onisciente como Deus é. Ele não sabe de todas as coisas como Deus sabe. Ele não é o detentor de todo o poder como Deus é. Satanás, ele tem um poder limitado. Repete comigo, limitado. Ele tem uma autoridade limitada. E sabe qual que é o nível de autoridade que ele tem sobre você? A autoridade que você delega para ele. Na sua vida, ele só controla o que você entrega para que ele controle. Na sua vida, ele só age naquilo que você permite que ele haja.
Porque se você é filho de Deus, você tem autoridade sobre trevas. Você tem autoridade sobre o inimigo, você tem autoridade sobre o inferno. Você tem autoridade sobre tudo aquilo que vem para poder te destruir, mas fica tranquilo. Porque Deus guardou um segredo para o teu bem. Repete mais uma vez, para o meu bem. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que às vezes Deus usa o diabo. Olha o versículo 8. Sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se o diabo soubesse desse segredo, Jesus não morreria. Eu posso adiantar, que segredo é esse, pastor? Que mistério é esse? Em Colossenses, Paulo fala, o mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos, agora nos foi revelado. Qual o segredo? Cristo em nós. A esperança da glória, aleluia. Repete comigo, Cristo em mim. Não, fala com mais autoridade, Cristo em mim. Fala com mais força, Cristo em mim. Esse era o segredo. O que o diabo não poderia saber era que matando Jesus, o grão de trigo, era exatamente ele colocando Jesus no lugar certo. Na verdade, o diabo não matou Jesus. Ele construiu o momento, mas Jesus entregou sua própria vida. Porque o diabo não tem poder e autoridade sobre aquele que é o dono da vida. Mas se Satanás soubesse desse segredo, ele não teria crucificado Jesus. Porque ele entenderia que na sua morte, você estaria aqui hoje. Que na sua morte, Jesus habitaria em você. Que agora você não seria mais um homem que vivia à luz de um Deus, mas que agora você seria um filho que carrega esse Deus dentro de você. Agora Deus está deixando claro, eu precisava guardar esse segredo, porque no momento certo, Satanás ia achar que estava vencendo, o inferno ia achar que estava vencendo. A informação do diabo era, acabou, é o fim, o Filho de Deus está morto, acabou, é o fim, o Filho de Deus agora não tem mais o que fazer, ele foi crucificado, aquele que veio para poder nos libertar, aquele que veio para poder cumprir uma promessa, está morto. Mas quando parecia que era o fim, Satanás se deu conta de que tudo aquilo que ele fez cooperou para que Jesus estivesse no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para que uma promessa acontecesse. Então fica tranquilo, nem sempre uma aparente derrota significa que é o fim. Deus usa aparentes derrotas para que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? O diabo, ele achou que venceu. Ele pensou que havia ganhado. Parecia ser o fim, mas era um caminho usado por Deus. Porque grandes vitórias ou algumas vitórias começarão a partir de aparentes derrotas. Eu vou falar de novo. Algumas vitórias começarão a partir de aparentes derrotas. Vai parecer que é o fim. Vai parecer que acabou. Você não tem mais força, você não tem mais emocional, você não tem mais estrutura. Você vai olhar para o lado e você vai dizer, é o fim, não há mais o que fazer. Perdemos. Será que Deus existe? Será que esse Deus é de verdade? Ei, acabou. Mas eu vim aqui para te dizer algo. Fica tranquilo. Essa aparente derrota é apenas uma parte do processo de Deus para que você viva coisa grande, para que você viva um grande milagre. Pode parecer que é o fim, mas não é a tua vida. A tua vida não é governada pelo acaso. A tua vida não é governada pelos sentimentos. A tua vida não é governada pelos teus
teus planos. Quem governa a tua vida é Deus. E se Deus governa a tua vida, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem a autoridade de tudo nas suas mãos. Então fica tranquilo, independente do que aconteça. Se há uma grande tempestade ou uma leve brisa, se é um momento de grande dor ou um momento de grande alívio, não importa se vem uma turbulência, não importa se vem um vendaval, uma coisa é certa: se Deus está contigo, não é o fim, ainda que pareça, mas não acabou, não é o fim. Deus está fazendo coisas novas. Dores darão lugar a milagres, situações difíceis e impossíveis darão lugar a lugares de grandes milagres e operação do sobrenatural. Não vivemos daquilo que vemos, não vivemos daquilo que sentimos, nós vivemos daquilo que cremos. E quem se move pela fé nessa manhã vai dar um salto aí dessa cadeira e vai dar um brado de vitória ao Senhor. Você pode dizer o glória a Deus? Senta aí que eu não acabei ainda. Parecia ser o fim, mas não é. Eu poderia te falar sobre muitas coisas hoje, mas vamos de falas rápidas e pontuais. Eu me casei com uma mulher que não podia ter filhos, até descobrir que eu não poderia ter. Deus nos deu uma palavra, mas não imaginaríamos que a palavra que Deus nos deu geraria tanta dor. A Rai engravidou pela primeira vez, perdemos o bebê. A dor da perda não se compara a nada, mas nós tínhamos uma palavra. A Rai engravidou de novo. Dessa vez, parecia que ia vingar, parecia que ia dar tudo certo. Eu viajei para pregar num acampamento em Niterói, na antiga emissora, aleluia. Eu fui pregar no acampamento, o acampamento do Next na época. Eu ia pregar um dia à noite, teve uma mudança, e eu tive que pregar no outro dia pela manhã. Antes de pregar, a Raíssa ligou para o acampamento, porque lá não tinha sinal. E ela falou comigo, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Aí eu falei com ela, amor, mudaram a programação, eu vou pregar agora. E ela travou, porque ela ia me ligar para dizer que perdeu o bebê, ela disse que não queria. E eu falei assim, e o bebê como que está? Aí ela, então, depois a gente fala sobre isso. Eu falei, não, fala agora. Ela falou, amor, a gente perdeu o bebê. Eu ia subir para pregar. Dessa vez, a dor foi tão maior que o saquinho gestacional saiu. Ela estava pregando no altar. Foi muito difícil. Só que quando ela me deu aquela notícia, eu engoli o choro. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui e o Senhor mudou o horário da pregação por algum motivo. A única coisa que me resta é crer na palavra que o Senhor me deu. Então deixa eu pregar. E quando eu voltar, vamos continuar. Eu sei que nós vamos ter os nossos filhos. E aí, subindo para pregar, Deus falou comigo assim, ó, conta. E faz o que está no teu coração. Eu falei, que loucura. Eu subi, contei gente, eu não podia ter filhos, e engravidei, o povo, uau, eu falei, calma. A gente perdeu o primeiro bebê, o povo, uau. Eu falei, mas quando eu vim para cá, nós sabíamos que nós estávamos grávidos de novo. Aí a galera, uau, eu falei, calma. A Raíssa acabou de me ligar. E eu acabei de saber, agora, que eu perdi o nosso bebê. Nós perdemos. Aquela cara de morte no auditório. Eu falei, gente, o que é que eu estou arrumando? Aí Deus falou, fala. Eu falei, tá bom. Eu falei, ó, falei com o pastor assim, ano que vem eu quero voltar aqui. Eu quero falar com vocês, vocês são minhas testemunhas. Eu vou voltar e vou trazer o meu milagre nos meus braços. Eu falei. Um ano depois,
A Manuela não foi apresentada na nossa igreja lá em Vitória. Ela só foi apresentada lá depois, porque nós voltamos um ano depois. Eu e a Raíssa, com o nosso milagre na mão. Dia 22 de novembro, ela tinha 22 dias de nascido. No mês de novembro, no mês de setembro, outubro, e nós trouxemos e apresentamos para aqueles jovens. E ali eu percebi que as dores que sofremos não se comparou à glória de receber o nosso milagre. Calma, parecia ser o fim, mas não foi. Aí vem Deus dizendo: eu sou um Deus de abundância. Deus nos deu Miguel. Miguel cresceu com desafios. Uma alergia desenfreada que se alguém passasse um creme à base de leite na cabeça e tocasse nele, ele ficava todo empolado. Todos os médicos diziam: ele tem autismo e o grau dele vai ser muito elevado. Ele tinha todas as características. E um dia, estamos dormindo, Miguel acorda com dor de cabeça, meningite. Levamos Miguel desesperados para o hospital. Aquela coisa louca, o que é que vai acontecer? A Raíssa já teve meningite, também Deus curou ela, então ela percebeu que tudo que Miguel tinha, ela já teve. Então ela identificou, e graças a Raíssa, os médicos não mataram o meu filho. A verdade é essa. E aí um dia, um domingo pela manhã, Miguel como morto na cama. Eu falava: o que é que está acontecendo com o meu filho? A gente orava, a gente chorava e perguntava a Deus: por que o Senhor me deu Miguel para levar ele? E então domingo de manhã, eu tinha que pregar em Niterói, Raíssa tinha que pregar na Zona Sul. Eu olhei para ela e falei: ficar aqui vai fazer alguma coisa? Ela: não. Eu falei: o que é que a gente vai fazer? Ela falou: se Deus nos chamou para um propósito, então nós vamos cumprir o propósito, ainda que seja na dor. Aí ela falou: tu vai para lá e eu vou, e nós vamos pregar, nós vamos orar junto. Não sei o que aconteceu, oramos no mesmo momento, no mesmo instante, a igreja se levantou, a igreja orou, nós oramos em fé. Eu preguei uma das minhas melhores mensagens naquele dia, de raiva, no ódio, e quando eu voltei, estava Miguel sentado pedindo McDonald's, totalmente curado. Todo aquele grau que dizia sobre autismo acabou. A alergia foi embora. Os médicos, quando olharam o Miguel, falaram: cara, cadê as características que esse menino tinha? Deus, ele usou daquele momento, daquela dor, de uma quase morte, de um ambiente que parecia ter sido o fim, e agora ele está dizendo para mim: ei, eu ainda faço milagres. Eu sou um Deus completo. Eu não faço pela metade, eu faço o que tenho que fazer, porque a vida é assim. Na minha vida foi assim, mas na Bíblia foi assim também. A Bíblia vai falar: José foi vendido pelos irmãos, jogado no fundo de um poço, chegou lá, foi preso no palácio. Quando parecia ser o fim, Deus pega o homem da prisão, levanta e estabelece como governo, porque nem sempre o que parece ser o fim para você e para mim significa que é o fim para Deus. É só você olhar para Moisés. Moisés fugiu no deserto. Muito difícil um homem sozinho sobreviver no deserto. Para Moisés era o fim da sua vida, para Moisés era o fim da sua história, mas lá no deserto uma sarça queimou, e Deus olhou para Moisés e disse: não é o teu fim, eu estou com você, você vai voltar, eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Com João não foi diferente. Pegaram João, jogaram numa ilha para que ele morresse. Parecia ser o fim de um apóstolo, parecia ser o fim de um profeta, parecia ser o fim de uma história. Mas agora, no lugar que tudo dizia que era o fim, o próprio Deus desceu, sentou-se com João e falou: escreve e vê o que eu te falo, o que eu te mostro, porque o que todo mundo está dizendo que é o fim, que é a tua morte, eu estou dizendo, lugar de revelação. O mundo saberá, João, do que eu falarei para você, do que eu mostrarei para você, porque para todo mundo pode parecer o fim, mas Deus está dizendo: ainda não acabou. Ainda não acabou. Os discípulos estão olhando para a cruz. Nenhum discípulo estava na crucificação.
Todos fugiram por medo. Todos decretaram o fim. E uma frustração. E uma dor imensurável. Uma dor de alguém que abriu mão de tudo por algo que não valeu de nada. Abrimos mão de tudo por isso. Todos com medo, trancado. Parecia ser o fim. E Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. A Bíblia fala que ele morreu. Ele entregou o seu espírito. A partir daí, ficou aquela questão: será que o que ele disse vai acontecer? Discípulos no caminho de Emaús, tristes, decepcionados, com os olhos impedidos de ver, frustrados porque seguiram uma farsa. Cadê o Jesus que ressuscitaria? Cadê agora aquele homem que disse que iria ressuscitar? Ele morre o primeiro dia, silêncio. Eu imagino as trevas celebrando a sua morte. Segundo dia, silêncio. Eu imagino o inferno dizendo: acabou. Eu imagino os discípulos dizendo: é o fim. Terceiro dia. É por isso que eu falo que Deus tem um negócio com mulheres. As corajosas da crucificação, mulheres que estavam lá. Na hora da ressurreição, duas mulheres estão indo no túmulo. Não, ele prometeu que aconteceria ao terceiro dia. Então nós vamos lá ver o que aconteceu. Só que chegando lá, a pedra já não estava no lugar. E um desespero começa a tomar conta do coração dessas mulheres. O que será que aconteceu? E enquanto não há uma resposta do céu clara, abre-se suposições. Será que roubaram como disseram que aconteceria? Será que alguém entrou ali para dizer que Jesus ressuscitou de uma forma mentirosa? Aonde está esse menino? Onde está esse meu homem? Cadê Jesus? Mas quando eles se aproximam do túmulo, dois anjos sentados na pedra, eu imagino que sacudindo as perninhas disseram assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está morto. O que ele disse que aconteceria se cumpriu. A promessa que ele fez aconteceu. Uma coisa é certa: tudo parecia ser o fim. A sua morte, o silêncio do primeiro dia, o silêncio do segundo dia. Mas houve um brado no céu no terceiro dia. E quando esse brado houve, então o inferno teve que entender que quando tudo parece que é o fim da história, mas se é uma história que Deus está no meio, não é o fim. Deus está fazendo coisas novas. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: ainda não acabou, ainda não é o fim. Existe graça para você continuar. Existe unção, ainda que você não entenda, ainda que não haja compreensão, você pode seguir em frente. Você vai na direção da tua palavra. Ah, pastor, mas morreu, não importa. Ah, pastor, é o fim, não importa. Ah, pastor, ele saiu de casa, não importa. Pastor, perdi o meu bebê, não importa. Pastor, o dinheiro acabou, não importa. Se você tem uma palavra, ainda que pareça que é o fim, se você tem uma promessa, ainda que pareça, eu vim aqui para te dizer: não é o fim. Deus está fazendo coisas novas. Quando tudo parece que é o fim, ele entra na história e fala: o fim sempre será o melhor lugar para um recomeço. Não acabou. Não acabou. Você pode me ajudar a pregar nessa manhã? Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: não acabou. Fala assim: não é o fim. Eu sinto graça aqui nessa manhã. Olha para o irmão que está do outro lado, que é esse desviado que tem que ouvir. Fala para ele aí: não acabou. Fala assim: ó, Deus tem um plano para a tua vida.
Então eu vim aqui para te dizer, se prepara. Se prepara. Porque depois que tudo disser, não tem mais jeito. Quando tudo ao teu redor te dá a única afirmação, é o fim. E quando a tua história de fato parecia ter chegado ao fim, que acabou, que não tem mais solução, que não tem mais cura, que o casamento não tem mais volta, que a empresa faliu, acabou, não tem mais jeito, que o sonho de viver o teu chamado, o teu ministério acabou. Quando o filho que você tanto esperou se foi, se perdeu. Quando ao teu redor tudo é perda e parece de fato ser o fim. Quando você chegar nesse lugar, haverá um brado do céu. Porque milagres não são realidades vividas em momentos de possibilidades. Eu aprendi muito isso. Nós dizemos que cremos em milagres, mas fazemos de tudo para não depender de um. Porque só precisa de milagre quem não tem mais o que fazer. Acabaram as opções, as tentativas, e agora você olha para Deus e fala: Deus, e agora? É nesse momento que o céu brada para dizer: eu não perdi o controle. Parecia ser o fim, mas eu não perdi o controle. Parece ser o fim, mas eu continuo no controle da tua história. Parecia ser o fim, mas eu continuo dizendo: o que eu prometi está de pé. A palavra que eu te dei, ainda que faça muito tempo e que não faça sentido agora, ela permanece de pé. Vai acontecer, não importa o que está acontecendo agora. Momentos não te definem, dores não te definem, circunstâncias não te definem. O que te define é a palavra que você carrega. E é por isso que Deus vai te levantar, e Ele vai se levantar, Ele vai se levantar, e Ele vai mostrar para o diabo: ei, eu sou Deus, eu sou invencível, eu sou Deus, eu sou fiel em cada promessa que eu faço, eu sou Deus, eu sou vencedor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que falo e cumpro, eu sou aquele que prometo e faço acontecer. Eu não desisto, eu não abro mão, eu não retrocedo. O teu Deus está aqui nessa manhã, e a garantia dele para você é: não é o fim. Parecia, mas não é o fim da tua história. Parecia, mas não é o fim dessa história que Deus está escrevendo para a sua vida. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque haverá um brado do céu. E o poder da ressurreição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vai reavivar o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, e promessas serão revalidadas, palavras voltarão a viver, porque poder da ressurreição invade você. Agora levante suas mãos, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu declaro agora, trazendo vida onde há morte, enfermidades, saiam daqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Vida se manifeste aonde há morte, aonde houver realidade de trevas agora. O mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, Ele vai avivar, Ele vai trazer vida onde há morte agora.
Em nome de Jesus eu declaro agora vida, 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 vida. Aonde há enfermidade a vida vai arrancar. Aonde há doença a vida vai arrancar. Aonde há frustração o poder da ressurreição vai arrancar. Arabacaia sodarabacarabacei. Porque nós cremos que Jesus Cristo veio em carne, sim. Ele veio, Ele habitou entre nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele veio em carne e nós declaramos que Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a tua vida. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre a graça que existe sobre você. Ele é Deus sobre a tua vida nessa manhã. Nós declaramos vida agora. Ministérios ressuscitando agora. Circunstâncias entrando em linha com o poder da palavra agora. Tempestade se acalme. Porque não é o fim. Ele continua tendo o controle de tudo. Você pode levantar as suas mãos e você pode declarar em nome de Jesus, vai. Pode uma mãe ser